Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho hoje meditar com vocês sobre a necessidade de uma igreja, de ter um pastor, de estar ali naquele local físico determinados dias da semana. Mas eu não quero trazer de uma maneira religiosa, de uma maneira cheia de versículos aqui, de uma maneira que talvez alguns não entendam. Eu queria falar de uma maneira mais coloquial, de uma maneira mais simples, para ver se a gente chega num consenso em relação a isso aqui. Olhe bem, eu vou contar uma historinha de como eu fui convertido, fique aí que vale muito a pena. Eu estou aqui na Bahia agora, mas eu muito cedo fui morar em São Paulo. Morei em São Paulo por mais de 16 anos. E lá eu não conhecia Jesus. Quando eu saí da Bahia, eu aprontava muito, mentia e estava devendo dinheiro. E aí eu viajei para São Paulo para tentar a vida lá e de repente na minha mala, quando eu abri, cheguei lá, tinha uma Bíblia católica, pequena. Minha família era católica e minha mãe colocou lá e tinha um dizer lá, acredito em você. Mesmo depois de eu ter aprontado tanto, ela botou acredito no seu futuro, acredito que você será uma pessoa melhor. E eu guardei, eu nunca li aquela Bíblia, eu apenas li esse texto, minha mãe deixou para mim. Mas entendo que é uma palavra profética em sua vida, meus amados. Ali em São Paulo, eu não quero entrar em muitos detalhes, senão vai ficar muito longo e não é a função principal aqui dessa palavra. Mas o que importa é que nesse momento também, depois eu soube, tinha uma prima minha orando por mim. E quando eu andava em São Paulo nas ruas, umas 3 ou 4 pessoas nesse período apontavam para mim e diziam assim, ó, você é o escolhido de Deus, você é o escolhido de Deus. Como isso é possível, né? Ou seja, o Espírito Santo não estava dentro, porque eu não tinha recebido Jesus, mas estava sobre mim já planejando o meu futuro. Eu só fui saber disso depois. E uma prima minha disse assim como Abraão, largue a sua parentela, que eu vou te levar para um lugar distante. Como entender isso? Percebam, não estava em nenhuma igreja. Foi a pergunta inicial, será que precisamos de uma igreja? Eu não estava em nenhuma igreja, mas não tirem conclusões precipitadas. Eu fui levado para os Estados Unidos e lá eu não estava em igreja ainda. E dentro de casa eu comecei a ter sonhos e visões mentais. Às vezes eu enxergava, sabe quando a gente fecha o olho e sonha, que a gente praticamente enxerga? Não dá para explicar muito, mas quem teve uma visão sabe o que eu estou falando. Às vezes é mais real, às vezes é mais uma voz, às vezes é mais um feeling, um sentimento que brota no coração, mas era como se Deus me esmurrasse e dizia assim, ó, seja batizado, seja batizado, seja batizado. E eu não entendia nada, e na minha cabeça, eu já fui batizado ali, quando eu era pequenininho, bebê, e Deus, seja batizado. E eu entrei no closet, né, aquele guarda-roupa nos Estados Unidos é muito comum, e eu entrei lá, e quando eu entrei, ali foi muito forte, porque eu ouvi a voz de Deus falando assim comigo. Ele disse exatamente assim, como eu vou dizer para vocês. Ele disse assim, o que você sentiria se você escrevesse uma carta de amor para alguém que você ama e essa pessoa desprezasse e não lesse? Gente, eu fiquei assim, eu me sentiria muito mal, muito triste, muito magoado. Ele falou, pois é, eu escrevi uma carta de amor para você e você nunca abriu. E eu lembrei daquela Bíblia que minha mãe colocou ali na minha mala, e eu lembrei da outra Bíblia, eu lembrei de várias coisas e eu falei assim, meu Deus, naquele momento eu recebi o Espírito Santo de Deus. Naquele momento eu caí no chão de joelhos naquele closet, eu lembro como se fosse hoje. E ali o Espírito Santo me lembrou até de um simples dinheiro que a gente desvia dos pais para comprar um chocolate. Qualquer coisa errada com 4 anos de idade, coisas que não dava para lembrar. Ele me lembrou e não era Satanás, porque o Espírito Santo, ele vem e traz uma paz, ele não vem acusando, ele diz, olha só tudo que você fez, arrependa-se. E ali, gente, eu criei, ali eu chorei, ali eu falei, eu te recebo, Senhor Jesus, o que eu devo fazer? E, gente, eu liguei para um pastor, que eu nunca congreguei também, mas eu precisei dele. E aí, num sábado, ele me batizou. Era 0 grau, imagina. A gente até brincou dizendo assim, é para pagar todos os pecados. Mas eu fui batizado naquela piscina, naquele espaço, tipo uma banheira, e ali eu compreendi
Porque Jesus falou assim, arrependa-se e crede no Evangelho. E muitas vezes a gente está na igreja e o pastor no final, que é muito bom, faz aquela chamada e diz assim, quem quer receber Jesus? Eu quero, vem na frente que eu vou fazer uma oração. Parece até uma oração milagrosa, né? Ele fala, receba Jesus, não, eu recebo Jesus. E ali, gente, o pastor às vezes diz assim, você está salvo agora. Não, não está. Por quê? Cadê o arrependa-se? Arrependa-se e crede no Evangelho. Você só consegue crer no Evangelho depois que se arrepende. Você pensa que creu, mas até Satanás creu. Por quê? Porque quando você se arrepende, seu coração está quebrantado. E a palavra vai dizer que Deus não resiste a um coração quebrantado, mas o orgulhoso, ele vaza, ele pula fora, ele se afasta. Então, pastor, você acabou de confirmar. Para que uma igreja? Para que congregar? Muitos de nós, quando a gente pergunta, dizem assim, não, eu me afastei da igreja, não me afastei de Jesus. Ei, isso é uma mentira. Sabe por quê? Porque aquele a que você entregou a vida manda você congregar. Perceba, comigo foi fora de uma igreja física, mas com outros pode ser dentro de uma igreja física. Deus me pegou dessa maneira. Com outro, ele pode me pegar de outra. Mas o pastor que eu batizei, ele falou, meu filho, você está sendo batizado para Jesus Cristo, não para uma congregação. Você escolhe onde quer congregar. Não precisa ser aqui, mas congregue. E aí eu lembro de Hebreus 10, que fala assim, ó, não vos afasteis, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Leia lá. Como é costume de alguns, ainda mais quando perceberdes que o tempo está próximo. Esse tempo aí é a volta de Jesus. Será que está próximo? Será que você não tem que voltar correndo para congregar? Porque se não fosse assim, porque haveria em Hebreus também, capítulo 13, você pode averiguar lá, eu não me lembro, não me recordo o versículo, eu acho que é o 17, que vai dizer assim, ó, obedecei a vossos pastores e se sujeitem a ele, porque isso é o que Deus quer. E o façam de maneira que seja leve, alegre. Gente, olhe bem, Jesus jamais diria para a gente se submeter aos nossos pastores se a gente não tivesse que congregar. A gente tem que congregar. Mas pastor, naquela época, ninguém congregava. Quem disse isso para você? Jesus, todo sábado, estava na sinagoga, ele era judeu, congregando. Ah, mas os discípulos não, era na casa de um e de outro, não. Eles tinham reunião em casas. Por quê? Primeiro, porque eram perseguidos, não podiam ter um templo ali. Segundo, porque era mais fácil, tinha pouca gente ali. Então, vamos nos reunir na casa de Pedro. E todo mundo estava lá na casa de Pedro naquele horário. Igreja tem um líder, um pastor, eles estavam ali reunidos em nome de Jesus. Mas, gente, a gente hoje não tem essa perseguição, pelo menos no Brasil, no mundo já tem. Congregue. Por quê? Porque hoje seria impossível estar na casa de um, de outro. É bom ter um endereço físico, é essencial. Hoje em dia é essencial, não é isso que salva. A igreja não salva, mas aquele que salva manda a gente congregar. Por quê? Porque a gente se sente fazendo parte de alguma coisa, fazendo parte de uma família. Ou seja, é um local que a gente sabe que aquele horário vai ter o culto. Então fica mais fácil a gente se reunir, gente. E é tão bom o momento de ceia, sabe? Mas a pessoa diz assim, mas eu tô ali no skate, porque tem uma história real de um skatista. A família dele, ela era toda convertida e ele também, mas para a família ele não era. Porque as pessoas iam no culto, na igreja, ele só com skate. E ali todos viraram pastor, inclusive ele. E ele não largava as pistas de skate. Resultado, para resumir a história, ele converteu todos os amigos de skate e eles se reuniam na pista de skate 2, 3 vezes por semana como igreja. Não tem problema, eu não estou dizendo que tem que ser as paredes, tem que ser da maneira tradicional. Eles estavam ali. Ele era o pastor, um skatista, que Deus chamou na multiforme graça para converter as outras pessoas que não ouviriam uma igreja tradicional. Não importa como seja, Jesus nunca chamou a igreja de eclesia. Como a gente fala, eclesia é a igreja templo, certo? Mas Jesus nunca tratou assim. Ele tratou como carral, que foi a palavra que Deus deu para Abraão.
Eu quero uma família. E nessa família, nessa igreja, vai ter fofoqueiro, vai ter o que fala mais, vai ter o que fala menos, vai ter o que profetiza, vai ter o que prega, vai ter o que briga, vai ter o mais calmo. E tudo isso é lindo, porque isso é família, isso é igreja. Eu fui convertido num closet. Recebi Jesus de maneira extraordinária. Mas depois disso, gente, eu não me lembro quando eu faltei um culto. Devo ter faltado 2 ou 3 cultos por algum motivo extraordinário. Mas a obra de Jesus, ela é linda. E quando a gente recebe a graça, quando a gente verdadeiramente recebe Jesus, não existe mais eu tenho que ir para a igreja. E sim, é um privilégio, uma alegria eu ir para a igreja, estar com meus irmãos. Jesus fala assim, onde 2 ou 3 estiverem, ali estarei. As pessoas pensam, usam isso erradamente, né? Para quando a igreja está vazia, não tem nada a ver com isso. Ele está dizendo da importância de 2 ou 3 estarem juntos, porque igreja não pode ser um. Igreja tem que ser a partir de 2, porque igreja sou eu e você juntos. Igreja somos todos nós juntos como uma família. É o partir do pão, é a comunhão. Vamos ficar juntos como igreja? Hoje, mais do que nunca, pois o fim está próximo. Que essa igreja se expanda até atingir todos, no mundo inteiro. Por isso eu peço para você falar dessa mensagem com alguém e compartilhar. Deus abençoe sua vida tremendamente. Shalom, shalom. Fique com Deus.